Bom dia, amigos ouvintes. Na graça de Deus, estamos iniciando essa nova live de hoje, o qual nós vamos falar de várias coisas, né? Coisas que precisamos. Nós estamos, segundo a Bíblia, num campo de treinamento, um lugar de aprendizagem, e é só uma viagem. É um tempo que temos determinado para ficarmos aqui. E por isso, como é um lugar de punições, que não é ensinado a esse respeito, porque muitas vezes eu já disse nas minhas palavras que Deus não colocaria um povo num lugar só por satisfação de ver esse povo doente, sofrendo, passando fome, sendo pisoteado por outras pessoas. Não, Deus não faria isso. Se fosse nessas intenções, não seria Deus, seria o diabo, certo? Não é assim que pregam? Que é na realidade o diabo nosso adversário, a Bíblia diz, que anda dia e noite em volta nos rodeando, buscando a quem possa tragar? Não é assim que diz? Então, principalmente se você estiver buscando a Deus, o Todo-Poderoso, com leis justas, misericordioso, que todas as pessoas aprenderam a falar isso, mas a maioria fala por falar, que na verdade, se não ensinar o porquê dessa trajetória, Deus termina ficando como ruim e dito pela boca das pessoas que dizem que mais entende. Por que não aceitar a realidade? Por quê? Quando diz Jesus veio e pagou nos nossos pecados, para nos colocar livre, nos comprou. Agora não é só fazer isso. Na verdade, quando você compra um objeto, ele é seu. Não seria e estaria na sua mão se você passasse impune, só se fosse roubado, né? E Jesus veio, cumpriu a missão, pagando, comprando-nos, certo? De dentro de uma situação pecaminosa. Se gastou Jesus fazer isso, é porque nós devíamos, certo? Para você ter algo, você tem que comprar. E se você tem que comprar, é algo que não é seu. De menos que alguém tente possuir de outra maneira, roubando. E isso a Bíblia aponta. Que o diabo, o vosso adversário, ele veio unicamente para matar, roubar e destruir. Matar, para a pessoa matar alguma coisa, tirar a vida do animal ou de uma pessoa, ele tem um devido ódio contra essa pessoa. Porque ele não está em paz com essa pessoa que ele toma essa decisão de matar, certo?
E está falando isso do diabo, né? Roubar. Ele citou 3 coisas: matar, roubar e destruir, né? Então, matar, eu já disse, tem que ter algum ódio e muito forte contra tal pessoa para tomar a decisão de matar essa pessoa. Roubar tem que ser: não sou dono, mas eu quero e de qualquer forma eu vou conseguir. Aí, às vezes, alguém arrisca e rouba algo. A segunda parte. A terceira, e destruir. Por quê? É algo que você não quer ver mais nem na sua frente, ou qualquer que seja, e opta pela destruição. Os países que têm pena de morte, eles vão lutando com uma pessoa. Não é no primeiro impacto que eles destroem a pessoa. Não. Tem tudo um processo. Muitas vezes, essa pessoa que já está decretada a pena de morte, fica anos lá no corredor da morte. Mas, porém, ainda não foi executado. Até que chega o dia, muitos já aconteceu de ser inocentado na fila da morte. Não conseguiram uma acusação altamente direta para que o executasse. Ele saiu do corredor da morte. Mas outros ficam lá por longos anos até que eles dizem: vamos destruí-lo. E acaba com ele. Essa é a terceira parte que o diabo faz: destruir. Mas, para pessoas que não querem entender, outros ensinadores até que entendem, mas negam, a pessoa pode chegar a ser destruída. Ele vai fazendo errado, até que ele passa para essa condenação de destruição. Isso é pregado. Pregam sempre salvação e perdição, que é a destruição, certo? Porque se uma pessoa chegasse a não ter mais direito de continuar numa nova vida, a vida com abundância, terminava tudo ali. E terminando tudo ali, ele foi destruído. E não tem essa parte bíblica. Só existe uma que diz assim, que o resto que sobrou do julgamento serão consumidos pelo sopro da boca de Deus. Certo? Pedro disse isso. Mas, muitas vezes nós falamos, às vezes a pessoa está muito nervosa e não quer ver algo mais na sua frente, ele diz para o outro que está com aquilo ali, ou ainda protege, diz: ó, desapareça da minha vida, da minha frente com isso. Foi consumido de que forma? Da sua frente. Isso não significa que Deus pegou ele, soprou, esmiuçou, e ele virou uma fumaça e depois desapareceu. Porque seria uma situação que nós estava querendo, ou de certa forma já aplicando, o que Deus vai fazer. O que realmente ele quer fazer. Nós sabemos das vontades de Deus, que está escrito aqui,
mas tendo que ter o cuidado que não seja versículos escolhidos em textos simplesmente para completarmos um estudo, porque dá sentido, porque aí nós deixamos para trás a indicação, a explicação e vamos para o que sobrou. Ou pegamos o primeiro só, né? Que também não tem condições de você ler um texto todo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo as intenções. Porque muitas vezes eu leio só o último, só um versículo, ou só o primeiro, ou um que está no meio, mas eu completo com as minhas palavras falando do resto do texto. Porque não há condições de lermos uma Bíblia inteira ou uma página inteira e alguém ficar sabendo perfeitamente das coisas. Porque muitas vezes o texto é tão grande, a história, a explicação que está dando na Bíblia, às vezes é tão grande que se nós estivermos lendo alguém, ele está ouvindo. Quando nós terminarmos os últimos versículos, ele não sabe mais o que nós falamos no primeiro. Aí é só colocar a Bíblia debaixo do braço, né? Nesse estilo, que de certa forma, para a boca de pessoas mais intencionadas, já virou até gozação, como diz o público. Né? Olha lá, está com a Bíblia debaixo do braço, mas olha os negócios dele. Olha lá, só está escondido atrás da Bíblia, mas veja bem quem é. Levou a população, a maioria, a não querer nem saber de religiões mais. Viu? Está assim, viu, pregador? Não está às mil maravilhas, não, hein? Você está confundindo o mundo e você junto. Você está juntando um público para pôr dentro de um barco furado. E isso vai custar um preço muito caro para você. Porque essa salvação, que de certa forma diz que Jesus nos comprou, não foi com dinheiro, não, meu amigo. Foi com o próprio sangue de Jesus. Ele sabia, antes de vir aqui no mundo, tanto ele como todos os seres espirituais que compõem a assembleia desse Deus maravilhoso, sabiam que ia custar a vida de Jesus. Eles sabiam. Jesus sabia. Ele sabia tanto que lá no jardim do Getsemane, ele fez aquela oração, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, quer dizer, essa situação que eu já sei dela, sem que eu beba. Mas sim, ó Pai, se for da tua vontade, faça a tua vontade e não a minha. Porque como ele estava num corpo semelhante ao nosso, ele temeu o sofrimento, o corpo. Aí quando diz que temos que fazer uma troca de galáxia, uma mudança de um corpo, ir aprendendo, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Aí é antibíblico. Aí, se fosse antibíblico, Jesus não teria temido a morte. Ué, que tamanho ele ficaria? O Filho de Deus está com medo do que foi colocado nas nossas costas aqui, ó.
ficava naquela história de que o povo fala um do outro, dizendo assim, interessante, para ele que é o bem bom, né? Para nós temos que viver numa desgraça de vida. Não ficaria assim? Ou a gente tem que ser burro demais para poder não chegar a essa altura? Você sabia que Deus não ama idiota? Certo? Não é a Bíblia que diz isso, não. Com palavras diretas. Deus não ama pessoas que se fazem de burros. Respeitando o burro, é claro. Porque ele é um animal feito daquela maneira e muito forte e muito útil. Isso eu estou usando um linguajar popular. Então, a Bíblia diz que Jesus era um homem. Tanto é que ele fala, Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele mesmo. Apóstolo Paulo fala, Jesus Cristo, homem. Porque ele mesmo explica que ele tinha as mesmas paixões que nós. Quer dizer que os desejos que você tem, que nós temos, ele também tinha. Sabe por quê? Porque ele foi encarnado, tá? Ele tomou para si um corpo. Não diz que as coisas de Deus são comparativas, e tem que ser, né? Porque somos filhos. Ele nos fez parecido com ele, a imagem e semelhança. E ele tomou um corpo para si. Nos primeiros versículos do livro do Evangelho de São João, está claro, no princípio era o verbo. O que é verbo? Você já parou para pensar? Alguém se fala assim, o que na Bíblia tem escrito verbo? O que é verbo? Vai direto a Jesus. Espera aí, vamos, claro, vai chegar nele, mas tem que ser explicado. O que é verbo? Verbo é palavras, formações de frases, palavras. Tá, vamos trocar. No princípio era a palavra. Você consegue ver palavras? Você consegue ouvir e saber discernir o que vai ser, o que vai deixar de ser, mas ver ela intacta? Não. É só uma palavra. Alguém diz uma palavra errada e depois usa um desviar aí e diz, eu retiro o que disse. Tá certo? Palavras têm direito de mudanças. Palavras. Certo? E vou usando agora do jeito que é a realidade. No princípio era a palavra estava com Deus. Não é assim que diz quando tem uma reunião e diz assim, olha, o Pedro está com a palavra. Não é assim? Então, a palavra estava com Deus. Quer dizer, as ordens poderiam ser dadas a qualquer momento. Que naquela situação o orador seria o próprio Deus, com as suas determinações. Tudo bem. Aí, vamos sair da palavra, porque na verdade ela falou verbo, eu disse que é a palavra, então agora essa palavra estava com Deus, e esta palavra era Deus. Deus é o quê? É um ser que tem esse nome, Deus? Deus é altura, é poder, é ação que tem jeito de ser concluída, é uma coisa resumida. Deus, certo? Ela era Deus. Por quê? Essa palavra tinha um poder absoluto.
grandioso. E a palavra, que lá na Bíblia, lá você pode ler, está falando do verbo. Se fez carne, olha só, era um projeto de formação de corpo, certo? Se fez essa palavra, esse verbo, se fez carne. Agora sim, um corpo foi escolhido Maria e foi gerado nela, por obra e graça do Espírito Santo. Quem é o pai da criança? Não é o que gera? Ou tem jeito de ser pai da criança sem ser a pessoa que gerou? Mas se for adotado, não é? E ali não podia ser adotado, porque o próprio Filho de Deus era aquele corpo que estava sendo gerado. E quem estava dentro daquele corpo era o próprio Deus, certo? Porque ele disse, um dia farei para mim um tabernáculo e habitarei entre os homens e todos conhecerão o meu nome. Olha aí a situação. Escolheu então a mulher mais santa da terra para fazer esse processo de geração de um corpo, que ele o chamou de tabernáculo. O que é um tabernáculo? Um tabernáculo é tipo uma barraca, digamos assim, uma casa que pode habitar dentro, ficar dentro. E veja bem, e todos conhecerão o meu nome. Vamos ver? Lá mesmo no começo da história da geração de Jesus, ali já no começo do Novo Testamento, está explicando. E o seu nome será forte, Conselheiro, Pai da Eternidade. Quem é o Pai da Eternidade? Príncipe da Paz. Quem é príncipe? Não é o filho do rei? Da paz, né? O seu nome será glorioso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pronto, todo mundo ficou conhecendo o nome. Mas tem alguém explicando aí essa situação? Não, não tem. Tem alguém negando a fabricação de corpos para que alguém encarne ou reencarne. Porque isso você não consegue de uma vez só, amigo. Você pode pregar a Bíblia que você quiser, fazer o quanto de oração que você quiser. Se você sair desse trilho aí, você está querendo, porque você não consegue, desmanchar os planos de Deus. Eu digo quase todo dia que não tem como ficar santo aqui nesse local. E Deus não colocou ninguém aqui para virar santo também não. A cobrança é: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você também deve andar como ele andou. Pregadores, por favor, mostre na sua denominação um que conseguiu ficar santo. Pelo amor de Deus, mostre. E aí, passamos não, que eu não posso falar pelos outros. Eu passo a te seguir. Mas quando você me provar o contrário dessas palavras, que para nada está servindo, não está consertando ninguém, porque os discípulos, que nós somos discípulos também, mas aqueles daquele tempo que estava fazendo certo, estava junto com o Salvador, veja as obras que eles faziam
O suor de Paulo curava qualquer tipo de enfermidade. A sombra de Pedro curava enfermos, levantava paralítico, ressuscitava morto. E você não acordou por quê? Porque quando pregam-se, até que uns tempos atrás haveria milagres, porque Deus tinha piedade da pessoa. Não foi por seu intermédio, não foi por intermédio da sua igreja, de maneira nenhuma. Porque quando fala do espiritual, é espiritual. Não tem carnal misturado. E outra coisa, o povo que está pregando esse livro santo, alguns até dizem que respeitam, deveriam estar analisando que as orações das igrejas por aí, igrejas no sistema deles, né? Porque a igreja somos nós. É o templo lá. Orações não está curando mais nem dor de cabeça, certo? Nem dor de barriga. Agora, aquela que eles estão fazendo individualmente, assim como Jesus falou, em oculto, em segredo com Deus, essas ainda está agindo. A gente vê acontecer. Mas, se encontra dentro de grandes templos, já foi descoberto em alguns, não estou aqui para acusar essa ou aquela, e nem quem está falando em Deus. Porque se está falando de Deus por falar, certo? Vai ter um preço a pagar. Não tomai o santo nome do Senhor teu Deus em vão, acorda, pregador. Você está usando o nome de Deus tão em vão que em qualquer porcaria que você pensa na sua vida, você quer enfiar esse Deus dentro. Isso é blasfêmia, meu amigo. Sai dela, povo meu, para que não incorra com as suas pragas da grande prostituta e as suas filhas. Ou seja, a que tiver maior nesse programa falso, contrário às coisas de Deus, e a sua renca toda as suas filhas. Certo? Então, eu não falo isso para prejudicar a sua trajetória, porque não sou eu que te perdoo, não sou o dono do céu e nem do inferno. Agora vocês parte, claro, vou tirar, tem parcelas aí, viu? Mas vocês que estão nessa situação são diferentes do que eu estou citando de mim. Eu não posso mandar para o inferno, vocês podem. Vocês podem falar que ali vai ser salvo e o outro é do diabo. Eu não posso mandar para o céu, que é mais forte ainda, porque eu não sou o dono lá, eu tenho que respeitar a Deus, que o comando disso que vocês chamam céu, certo? Que é tratado dois céus, quer dizer que é mais de um, tem uma tradução para isso, viu? É uma explicação revelada para essa maneira. Mas você está no direito de mandar para o inferno, mandar para o céu, pessoas morrem todo atrapalhado, vocês falam, acabou de chegar lá. Os anjos estão cantando lá para receber. E o pior, está lá junto com Deus. Meu amigo, que loucura. Que loucura. Por favor, faça isso não. Você toma as suas atitudes, as suas próprias ideias, condena a pessoa, salva pessoas e faz a mala dele e manda lá para junto de Deus. Você é forte, viu? Você é forte, mas na burrice. Porque você está auto se condenando, você está marcando a sua situação espiritual. Não faça isso mais não. Pare de fazer. Eu estou falando com você por revelação, mas com o maior amor do mundo. Chega a parecer que eu estou brigando com você. Não é. Não.
Judas, não Iscariote, falou: cuidai, arrebatando alguém do fogo. Quer dizer, faça alguma coisa para tirar essa pessoa desse fogo do final. Porque se você não acertar suas dívidas aqui, porque você não crê em encarnação e reencarnação, porque se você cresce, está na Bíblia em vários lugares, o primeiro que foi encarnado foi o espírito de Abel, que Caim matou, que encarnou no espírito de Sete. E como não tem, a própria Bíblia está falando que o espírito de Sete nasceu, o espírito de Abel nasceu em Sete. Encarnação a dele, porque foi a primeira vez. Certo? O corpo dele haveria sido morto. Aquele corpo que ele veio com ele, que seria o primeiro dele, Caim matou. Agora, o espírito dele, dizendo a Bíblia, nasceu em Sete. Olha aí a primeira encarnação aí. Agora, falando de Elias, quantas vezes ele veio? E até o Apocalipse dá o sentido que ele virá novamente lá no final do Velho Testamento, para ficar mais fácil para você, ali na última página, você vai encontrar no verso, me parece que o verso 4, você vai encontrar: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha os maus dias, diz o Senhor. Você vai ver Elias lá em cima do monte e Moisés conversando pessoalmente com Jesus. Aí você pode dizer: não, mas Elias foi arrebatado com o corpo. E Moisés foi também? Tem alguma história que ele foi e levou o corpo? Tem, completando, dizendo que Miguel discutia e brigava pelo corpo de Moisés, que o diabo queria o corpo dele. O corpo. Moisés não estava ali dentro, mas não, meu amigo. Ele queria como um troféu. Como os índios faziam antigamente, tiravam o escarpo das cabeças das pessoas que eles matavam. E guardava como um herói por ter feito aquilo. E isso é o que o diabo queria. O que ele queria fazer com o corpo de Moisés? Pôr um estante, fazer uma festa? Não. Ele queria ter como vencedor. Porque ele sabia que a morte ia passar por todos os homens, isso que chama de morte, teriam que terminar para recomeçar. Porque só com essa passagem aqui, eu vou te dizer uma coisa, você vai se sentir pesado. Não vai salvar nem sequer um. Ué, mas você está determinando, você está igual aos outros que condena, salva, tal? Não, eu estou acompanhando o que diz as Escrituras. Que lá para pisar os portais celestiais, só os que for santo como Deus é santo. Eu estou diferente, não estou? Que eu vou pelo que diz a Escritura. Eu não vou pelo que criei, usando as Escrituras no sentido contrário. E essa é a culpa de que as nossas leis do país está virando o que está virando. Eles, de certa forma, não são os culpados. Eles quem? Os líderes. Mas só tem uma coisa. Só tem uma coisa. Que eles estão fazendo praticamente sem entendimento. Porque se eles tivessem o entendimento que você alcançou, talvez aqueles deputados que enchem malas de dinheiro não estivessem fazendo isso. Porque eles lá sabem mais do que nunca que não precisa mais nem do dinheiro que eles têm. Você viu aí? Quer dizer que agora
ficaram tão ricos e avançando em dinheiro que tornaram idiotas. Você viu aí? Ele sabe que vai morrer, como disse vocês, mas está querendo mais dinheiro. Quer dizer que esse elemento é cego, é idiota, por falta de entendimento. O próprio Deus disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento, e um mundo cheio de pregador. Chega até a dizerem que tem 85% do Brasil são cristãos. Agora, de que tipo cristão? Por favor, me convença, porque não tem outro jeito, viu? Então, por isso, tem dias que eu falo só, quase, sobre questão religiosa, e tem dias que eu falo sobre a lei, tem dias que eu falo sobre medicina e eu não estou aqui ensinando medicina, eu estou falando de experiência, tipo, tomei isso e fiquei bom, certo? Mas não mando que ninguém tome, certo? Mas estou falando de experiências, como se planta, como se colhe, por que a lavoura, por que a necessidade que alguém tem que estar lá, enfrentando sol escaldante, mosquitos e insetos e tudo, enquanto alguém está aqui dentro, escolheu uma outra profissão, e teria que ser assim. Então, eu uso um sistema variado, de várias maneiras, para expressar as coisas. Prezado ouvinte, eu peço a vocês que deixem o like, compartilhe, se for do seu interesse, como eu digo sempre, se inscreva, né, no canal. Eu vou continuar orando por vocês e pelo mundo, e pelas revelações. E fique sabendo, amigo ouvinte, que é passando de corpo em corpo, de galáxia em galáxia, que nós alcançamos a pureza. Não é assim que faz com as escolas aqui na Terra? Vai subindo de um ano para outro, trocando de escolas, até chegar a uma faculdade e formar, pois não é nada diferente, viu? Aí você vai passando, tá melhor aqui um pouco, sofreu muito aqui, você entra em outra galáxia e já está bem melhor. Amado Deus, eu te peço, Senhor, que os seus anjos possam cuidar das pessoas que estão sendo enganados, perdendo tempo, Senhor, ouvindo coisas que não melhoram nada no sistema espiritual. Eu peço por esses, peço pelos ouvintes que me assistem todos os dias, e que as doenças sejam tiradas da vida dessas pessoas, e que as suas casas sejam abençoadas, segundo a tua vontade e a lei do resgate do Senhor, que o Senhor fez antes que o mundo existisse. Eu agradeço aos anjos, aos bons trabalhadores do Senhor, os espirituais, e agradeço o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.